Like a Hellcat. Galera, vamos continuar com o conteúdo da prova do concurso Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, cargo oficial judiciário. Eu falei para vocês que eu vou colocar aqui no canal todo o conteúdo que refere ao por exemplo, a disciplina de informática. Não sou professora de informática, mas eu fiz um resuminho, um esqueminha, que pode ajudar muito vocês com os conceitos que eu percebi que são muito cobrados nas questões de prova de concurso. Alguns conceitos, eu resumi eles aqui e também coloquei algumas questões de concursos para vocês irem treinando os conceitos. Então, vamos lá, da parte do edital que trata do conhecimento de internet. O que é uma rede? Uma rede é um conjunto de dispositivos, normalmente conhecidos como nós, conectados por links de comunicação. Tenho aqui dois conceitos de rede. Lembrando que, dependendo da banca, ela pode colocar um conceito diferente desses que estão aqui, mas lembrando que sempre vai falar de dispositivos, terminais ligados, com o mesmo objetivo, que é o objetivo da comunicação, da prestação de serviço. Então, eu coloquei dois conceitos primordiais aqui, que eu consegui no material muito bom de concurso. Vou ler para vocês. Uma rede é um conjunto de terminais, equipamentos, meios de transmissão e comutação que, interligados, possibilitam a prestação de serviço. Uma rede de computadores basicamente tem como objetivo o compartilhamento de recursos, deixando equipamentos, programas e principalmente dados ao alcance de múltiplos usuários, sem falar na possibilidade de servir como meio de comunicação entre pessoas através da troca de mensagens de texto, áudio ou vídeo entre os dispositivos. Qual que é o objetivo maior, da rede de computadores? Compartilhamento de recursos. Eu posso perceber isso quando numa rede de uma empresa, várias pessoas utilizam, por exemplo, a mesma impressora. E se eu deixo, por exemplo, um equipamento que possibilita que várias pessoas utilizem por meio de vários dispositivos, com a mesma funcionalidade. Os computadores, ligados nessa impressora de uma empresa, por exemplo, utilizados por cada computador que está ali ligado a ela. Aí tem uma questão sobre redes aqui, eu achei muito interessante, porque ela conceitua a rede, um conjunto de unidades processadoras interconectadas que permite, inclusive, o compartilhamento de recursos, tais como impressoras, discos, entre outros. Aí, mais uma vez, falando de compartilhamento de recursos. Aí eu marquei a resposta aqui de vermelho para vocês. Aqui nós temos a classificação de redes, A rede, ela é classificada conforme a sua dimensão. Aí nós temos a PAN, Personal Area Network, é rede de computadores pessoal, celular, tablet, notebook, entre outros. E qual que é a distância? De alguns centímetros a uns poucos metros. Eu posso pensar aqui numa rede pessoal, numa casa, por exemplo, que você utiliza, que a sua família utiliza. Posso dar como exemplo. LAN, Local Area Network, rede de computadores de lares, escritórios, prédios ou campos, de algumas centenas de metros a alguns quilômetros. Aqui já não abrange só a rede de computador pessoal, Aqui já há um compartilhamento da rede, Vamos pensar aqui, por exemplo, nos prédios, na rede de um prédio. Várias pessoas diferentes utilizam. Aí eu já fujo do conceito de pessoal, que classifica a PAN. Metropolitan Area Network, MAN, não sei como fala. Rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade. Metropolitan, você lembra de numa mesma cidade.
né? Uma empresa pode ter uma matriz e várias filiais espalhadas numa cidade. E ali, cerca de algumas dezenas de quilômetros, eu tenho uma mão. Wide Area Network, WAN, rede de computadores entre cidades, países ou até continentes. Aqui, né, mais uma rede ampla. A internet, ela é uma WAN. Qual que é a distância? De algumas dezenas a milhares de quilômetros. Então, você imagina uma rede ampla, que agrupa cidades, países, continentes, estados, entre outros, a rede maior que temos. Aí, uma questão aqui sobre redes para ajudar vocês a conceituarem o assunto. A configuração de rede mais adequada para conectar computadores de um pavimento. O pavimento, você lembra? Que já não é uma rede pessoal, né? De uma mesma família, né? Várias famílias podem utilizar, né? Lembra de um prédio. Um estado. O estado já fugiu do conceito de cidade, né? Aí você lembra da WAN que nós falamos. E nação mais ainda, né? Que é um conceito bem amplo. Então, letra A. Agora vamos falar da BAN. A BAN se trata de uma rede de área corporal que está geralmente relacionada à área de saúde e tem ganhado enorme destaque recentemente. Dispositivos podem ser implantados dentro do corpo humano ou vestidos em sua superfície. Vocês sabem esses smartwatches que estão na moda agora? Eles são capazes de realizar diversas medidas no seu corpo e enviar para o seu smartphone, formando uma rede corporal. No entanto, existem dezenas de outras possibilidades. Então, quando você ouvir falar de BAN, você lembra de uma rede de área corporal que está relacionada à área da saúde. E outro tipo de rede é a IAN, Interplanetary Area Network. Sabe a Curiosity? Ela é um veículo sonda que está percorrendo a superfície de Marte desde 2012 enviando dados para a Terra. Pois é, pode-se classificar a rede formada entre a sonda e nosso planeta como uma IAN, uma rede de área interplanetária cuja distância é de alguns milhões de quilômetros. Disso, informática não é a melhor disciplina do universo. A melhor disciplina do universo não é a informática, né, gente? A astronomia não é a melhor. Então, aqui, lembrando, IAN, né, é uma rede que envolve já o espaço, né? O espaço sideral, né? Uma rede formada entre a sonda e nosso planeta. Uma rede interplanetária. Quanto à arquitetura de rede ou a forma de interação, né? Como que as pessoas interagem por meio da rede? O que é necessário? Como que eu vou ligar esses computadores numa rede? Temos a rede ponto a ponto, né? Ela é chamada também de para a para ou peer-to-peer. No modelo, todas as máquinas podem compartilhar dados e periféricos umas com as outras. Essas redes são comuns em residências e entre filiais de empresas, porque demandam baixo custo, são facilmente configuráveis e possibilitam altas taxas de velocidade de conexão. E temos, né, a rede muito utilizada, a rede mais complexa, que é a rede cliente-servidor. É um modelo de rede mais complexo, mais robusto e confiável. Nesse modelo, existe uma máquina especializada, dedicada e geralmente remota, respondendo rapidamente aos pedidos vindos dos demais computadores da rede, o que aumenta bastante o desempenho de algumas tarefas. É escolha natural para redes grandes, como a internet, que funciona tipicamente a partir do modelo cliente-servidor. Por exemplo, quando nós vamos na Lan House e nós queremos acessar o computador, tem um computador lá que é o servidor, e quando eu quero imprimir alguma coisa, eu tenho que enviar para aquele servidor, ele comanda todos os computadores ali da Lan House. E da mesma forma, comanda os acessos, o tempo de acesso de cada computador. Então, é esse modelo, né? Cliente-servidor. Quando nós vamos acessar a internet, nós precisamos do servidor de internet que fornece aquela internet para nós. Nós somos o cliente, né?
da internet. Eu acredito que pensando dessa forma, né? Também eu lembro do modelo cliente-servidor. Então, o modelo servidor é uma máquina especializada dedicada que responde aos pedidos vindos dos demais computadores da rede. Falando sobre NIC ou placa de rede. Eu não coloquei a imagem aqui, mas vocês podem procurar no Google a imagem da placa de rede. Ela é o recurso de hardware mínimo que deverá estar instalado no computador para permitir uma comunicação bidirecional. Por que é bidirecional? Porque ela transmite e recebe dados. Então, ela é a rede, a placa de rede é um periférico de entrada e também de saída, porque ela transmite e recebe dados com os demais elementos da rede. As placas de rede possuem um identificador único chamado endereço MAC. É como se fosse o número de série do dispositivo. Você não tem seu CPF, a placa de rede ela também tem o documento dela, o endereço físico, que é representado por 48 bytes, representados em hexadecimal e separados por 2 pontos. Desta forma aí, desse exemplo que eu dei para vocês. E aqui uma questão sobre placa de rede. Para que um computador possa se conectar a uma LAN, é necessário que ele possua uma, né? Não precisa de codificador, nem de webcam, nem de impressora, nem placa de som. Ele precisa, para se conectar a uma LAN, de uma placa de rede. Modem. O modem é um dispositivo eletrônico de entrada, saída de dados que modula um sinal digital em um sinal analógico a ser transmitida por meio de uma linha telefônica e que demodula o sinal analógico e o converte para o sinal digital original. Hoje em dia existem basicamente 3 tipos de modem: acesso discado, modem ADSL e cable modem. O modem de acesso discado é inserido na placa-mãe de seu computador. Os modems ADSL, eles ofereciam acesso em banda larga por meio de cabos ou wireless. Era muito mais rápido, velocidade de download ou upload, e não ocupava o telefone, ou seja, você podia usar o telefone e a internet simultaneamente. Por fim, temos o modem cabeado, o cable modem. Eles não utilizam as linhas telefônicas. Eles são conectados por meio de cabos coaxiais normalmente fornecidos pela sua fornecedora de TV. Aqui temos uma questão sobre modem. O modem é um tipo de memória semicondutora não volátil? Não. É um tipo de interface paralela que permite a comunicação sem fio entre o computador e seus periféricos? Não. É um roteador wireless para rede sem fio? Não. Tem função de garantir o fornecimento ininterrupto de energia elétrica ao computador? Não. O modem pode auxiliar na comunicação entre computadores através da rede telefônica, transformando, sinal digital em sinal analógico. E aqui nós temos tipos de padrões de rede. É o IE 802.11, que é o Wi-Fi, a LAN, e o 802.15 Bluetooth, que é a PAN. Lembrando, que Bluetooth já é mais restrito o espaço, Por isso que é a PAN. E a LAN já é uma rede local. Um Wi-Fi, com vários computadores, por exemplo, dentro de um prédio. Ali todos conseguem acessar. Considerando os padrões Ethernet em uso utilizados pela maioria das tecnologias de rede local, permitindo que a integração de produtos de diferentes fabricantes funcione em conjunto. Qual das alternativas diz respeito ao padrão 802.11? Para eu memorizar, eu pensei no esqueminha. O Bluetooth, eu pensei assim. Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei um celular que só funcionava em Bluetooth. 11 anos depois, aí eu já melhorei, ganhei um celular que já tinha um Wi-Fi. Tenta pensar no esqueminha, você lembrar que
o Wi-Fi ligado a 11 e o Bluetooth ligado a 15. 15 anos eu era bonita, B de Bluetooth. Tenta pensar assim, para você não confundir depois. Vamos pensar no B de bonita. 15 anos, todo mundo bonito, todo mundo jovem. Isso. Acho que esse mnemônico vai dar certo, hein? Se você tiver um outro aí, indica pra gente aí nos comentários. Padrão Wireless IEEE 802.11, que esse aqui é o Wi-Fi. O nome Wi-Fi Wireless Fidelity é uma marca comercial registrada baseada no padrão Wireless IEEE 802.11, que permite a comunicação entre computadores em uma rede sem fio. Quando falar de rede sem fio, você lembra do Wi-Fi. Toda tecnologia Wi-Fi é wireless, mas nem toda tecnologia wireless é Wi-Fi. Aí nós temos uma questão aqui dizendo: o Wi-Fi refere-se a produtos que utilizam tecnologias para acesso sem fio à internet, com velocidade que pode chegar a taxas superiores a 10 megabytes por segundo. A conexão é realizada por meio de pontos de acesso denominados hotspots. Atualmente, o usuário consegue conectar-se em diferentes lugares, como hotéis, aeroportos, restaurantes, entre outros. Para que seja acessado um hotspot, o computador utilizado deve possuir a tecnologia Wi-Fi específica. Então, você pensa no hotspots como um ponto de acesso Wi-Fi. Agora, o padrão Bluetooth 802.15. O padrão Bluetooth tem o objetivo de integrar equipamentos periféricos, utilizando em rede WPAN, que é a rede pessoal. Eles padronizam uma rede de baixo custo, curto alcance e baixas taxas de transmissão e sem fio. Eles operam na faixa de 2.4 GHz e são capazes de se conectar com até 7 dispositivos simultaneamente em uma rede Piconet. O padrão Bluetooth possui uma arquitetura Master-Slave. Você está no churrasco com os amigos e quer conectar seu celular em uma caixinha de som para colocar suas músicas para tocar. Quando você conecta o Bluetooth do seu celular no Bluetooth da caixinha, o seu celular está exercendo o papel de master. Seu celular exerce o papel de mestre e a caixinha de som o papel de slave, que significa escravo. Um dispositivo mestre pode estar conectado a vários dispositivos escravos, mas um dispositivo escravo só pode estar conectado simultaneamente a um único dispositivo mestre, ou seja, a caixinha de som não pode se conectar a 2 celulares, senão ela não saberá a quem obedecer. Então, guarda essa informação. O mesmo dispositivo pode ser mestre em determinado momento e escravo em outro, mas jamais poderá ser mestre e escravo simultaneamente. Então, tem um aqui a distância, da classe 1, 2 e 3 do padrão Bluetooth. Lembrando que o máximo que eu tenho aqui é até 100 metros. Uma rede Bluetooth possui alcance ilimitado e possibilita a conexão de componentes a um computador sem utilização de fios. Se eu tenho uma limitação de distância, então não é limitado, a questão está errada. O Bluetooth é uma tecnologia para comunicação sem fio de curta distância. É básico isso aqui. Agora vamos falar da internet. A internet é basicamente um vasto conjunto de redes de computadores diferentes que utilizam um padrão comum de comunicação e oferecem um determinado conjunto de serviços. É bom eu coloquei aqui estudar a história da internet, porque várias questões de concurso costumam cobrar, como que surgiu a internet, por qual objetivo. E aí, como é uma matéria muito grande, eu não resumi aqui. Aí eu coloquei aqui para lembrar vocês. O presidente americano, Dwight Eisenhower, não sei como fala esse nome, ficou com muito medo de perder novas batalhas tecnológicas para o país rival. E aí ele criou uma organização única de pesquisas de defesa composta pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, chamada ARPANET. A ARPA Research Projects Agency. A ideia dessa organização era se manter sempre um passo à frente da União Soviética em tecnologia militar. Como se tratava de uma rede financiada pela ARPA, seu nome inicial foi ARPANET.
A primeira grande inovação da ARPANET foi a comutação por pacotes. Na comutação por pacotes, há uma malha de nós conectados ponto a ponto, em que cada nó verifica a rota de menor custo para a entrega da informação. A comutação por pacotes trouxe uma ideia genial: dividir as informações em pequenos pedaços chamados de pacotes. Cada rede criada formatava seus pacotes de maneira diferente. Então, apesar de ser possível conectar redes diferentes, isso causava uma dor de cabeça. Então, vamos ver qual que é a solução encontrada, né, para esse tipo de comutação por pacote, né, que diferentes, causava uma dor de cabeça. Por quê? Porque dividir as informações em pequenos pedaços, né, e isso era enviado pela rota de menor custo para a entrega da informação. Às vezes, uma informação nunca chegava ao mesmo tempo, né? Ela era dividida em pacotes, né? E cada pacote seguia uma rota mais curta, digamos, né? Por essa razão, foram criados protocolos comuns de comunicação, sendo o conjunto mais utilizado chamado de TCP/IP, é o conjunto de protocolos de comunicação. Por essa razão, foram criados protocolos comuns de comunicação. Repetir aqui, gente. Vocês apagam aí. O conjunto de redes de computadores que utiliza esses protocolos e que consiste em milhões de empresas privadas, públicas, acadêmicos, de governo, com alcance local ou global e que está ligado a uma grande variedade de tecnologias de rede, é também conhecida popularmente como internet. Então, a internet é o conjunto de redes de computadores que utiliza os protocolos do conjunto TCP/IP. Cada protocolo para uma finalidade, né? A internet surgiu nos tempos da Guerra Fria com o nome de, acabamos de falar, né? ARPANET. Quais são os serviços oferecidos pela internet? A www, World Wide Web, ela não é a própria internet, tá, gente? Ela é um serviço de visualização de páginas web organizadas em sites em que milhares de pessoas possuem acesso instantâneo a uma vasta gama de informação online e intermídia que podem ser acessadas via navegador. É o serviço mais utilizado na internet. As bancas tentam confundir falando que a www é a internet. Não, ela é o serviço mais utilizado na internet, mas ela não é a internet. Em geral, esse serviço utiliza protocolos como HTTP e HTTPS. O correio eletrônico também é um serviço oferecido por internet. Trata-se do serviço de composição, envio e recebimento de mensagens eletrônicas entre partes de uma maneira análoga ao envio de cartas. É anterior à criação da internet. Utiliza tipicamente um modo assíncrono de comunicação que permite a troca de mensagens dentro de uma organização. Em geral, esse serviço utiliza protocolos como POP3, IMAP e SMTP. Acesso remoto. Trata-se do serviço que permite aos usuários facilmente se conectarem com outros computadores, mesmo que eles estejam em localidades distantes do mundo. Esse acesso remoto pode ser feito de forma segura, com autenticação e criptografia de dados, se necessário. Em geral, esse serviço utiliza protocolos como SSH e Telnet. E transferência de arquivos. Trata-se... Deixa eu voltar aqui, porque eu cliquei no lugar errado. Que rede. Quase lá, gente. São muitos slides, um material muito bom, tá? Eu vou providenciar para vocês aí em anexo um resuminho muito bom para você não perder tempo estudando coisa que não é importante. Transferência de arquivos. Trata-se do serviço de tornar arquivos disponíveis. Só um minutinho que já vai abrir.
Arquivos disponíveis para outros usuários por meio de downloads e uploads. Um arquivo de computador pode ser compartilhado ou transferido com diversas pessoas através da internet, permitindo o acesso remoto aos usuários. Aqui deu uma cortadinha, mas no arquivo aí tá inteiro, tá, gente? Então, lembrando quais são os serviços oferecidos pela internet, né? A www, quando por meio de um navegador eu acesso um site, né? Ou uma página web. Correio eletrônico, serviço de mensagens, envio e recebimento de mensagens. Quando eu envio um e-mail, né? Por exemplo, é uma maneira análoga, parecida ao envio de cartas. O acesso remoto, quando eu estou longe, por exemplo, da minha empresa. E aí, pelo acesso remoto, eu consigo acessar um outro computador que está longe de onde eu estou no momento. Transferência de arquivos, né? Você lembra do download e upload, né? Quando, por exemplo, eu faço tornar arquivos disponíveis para outros usuários. E aqui uma questão, né? Os serviços de internet mais populares e difundidos. Letra B. World Wide Web, www, correio eletrônico, transferência de arquivos, login remoto e desktop remoto. O desktop, né? O computador de mesa remoto. A internet é uma rede mundial de computadores que funciona como uma estrutura que transmite dados para diferentes aplicações, Instagram, Skype, Spotify, etc. A web é a maior dessas aplicações, uma gigantesca aplicação distribuída, rodando em milhões de servidores no mundo inteiro usando navegadores. Aí nós temos, né, algumas versões da web. A web 1.0, ela foi marcada por sites com conteúdos estáticos. O que é estático? Aquilo que não é flexível, aquilo que eu não posso mudar. Produzidos majoritariamente por empresas e instituições, com pouca interatividade entre os internautas. Né? O conteúdo era daquele jeito e ninguém podia mudar. Como, por exemplo, Alta Vista, Geocities, Yahoo e KD Hotmail eram as grandes estrelas da internet. Era caracterizada pela baixa interação do usuário, permitindo pouca ou nenhuma interação, como, por exemplo, deixar comentários ou manipular e criar conteúdos. Né? Então, assim, eu não conseguia fazer muita coisa aqui na web 1.0, né? Nesse contexto, o usuário era responsável pela navegação e localização de conteúdos relevantes por sua própria conta, tendo predominantemente uma atuação passiva em um processo onde poucos produzem e muitos consomem. E a Web 2.0, será que teve um aperfeiçoamento aí? Não há grandes mudanças tecnológicas, mas sim um foco maior na forma como a web é encarada pelos usuários e desenvolvedores. Os programas e protocolos são os mesmos, porém o foco passa para a integração dos usuários junto às informações dos sites, sendo marcada por páginas que permitem ao próprio usuário inserir conteúdo. Aqui, né, já houve uma mudança, né? Aqui o usuário já pode inserir conteúdo. Isso me fez lembrar da Wikipédia, né? A Web 2.0 também foi a revolução dos blogs e chats, das mídias sociais colaborativas, das redes sociais e do conteúdo produzido pelos próprios internautas. Nesse momento, a internet se popularizou em todo o mundo e começou a abranger muito mais do que algumas empresas para se tornar obrigatória para qualquer um que queira ter sucesso no mercado. São exemplos: Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram, Tumblr, YouTube, blogs, Wikis, entre outros. Wikis, né, eu falei da Wikipédia, né, tá aqui. Os sites criados para esse momento da internet já não são estáticos e possuem um layout claramente focado no consumidor. Claramente focado no consumidor e também na usabilidade dos buscadores. A Web 2.0, em contraste à Web 1.0, tem seu conteúdo gerado predominantemente por seus usuários, em um processo onde muitos produzem e todos consomem. E, por fim, a Web 3.0 permite que palavras e figuras sejam organizadas de várias fontes diferentes para tornar a vida de seus usuários mais simples. Seu propósito é permitir que o usuário acesse informações com menos cliques
ou reúna interesses de maneira intuitiva. A Web 3.0 é composta de dados onipresentes, conectados e capazes de serem regrupados sobre demanda, capaz de oferecer uma inteligência simulada, busca entender o que o usuário deseja através de algoritmos semânticos. Bem interessante, bem interativa a Web 3.0, né, gente? Tudo que a gente precisava. E a internet das coisas? O que é a internet das coisas? Nós sabemos que temos vários objetos que possuem acesso à internet, por exemplo, a câmera de segurança de um prédio, a sua Smart TV, entre outras. Isso que é a internet das coisas. Em outros países mais desenvolvidos, já tem até geladeira, máquina de lavar roupa, forno micro-ondas, alarme de incêndio, sistema de som, termostato, iluminação, com acesso à internet. Agora que nós já vemos os dispositivos, como eles são bolados para ter acesso à internet? Eles são equipados com microchips, sensores ou outros recursos de comunicação e monitoramento. As redes de comunicação também são conhecidas. Em geral, trata-se do Wi-Fi, né? Quais são as redes de comunicação para que eu possa usar os objetos com acesso à internet? O Wi-Fi, o Bluetooth, o NFC e a 4GB, né? Lembra disso. Não basta que o dispositivo se conecte à internet ou troque informações com outros objetos. É necessário que exista 3 componentes: o próprio dispositivo, a rede de comunicação e o sistema de controle. A NFC não atende a demandas de IoT? Não. NFC atende sim, é uma das redes que eu citei para vocês. Tecnologias de acesso. A internet pode ser fornecida por meio de satélites, ondas de rádio ou uma rede de milhares de cabos de fibra óptica, terrestres ou submarinos que conectam diversos países, respondendo por 80% de toda a comunicação. Essa infraestrutura de redes que forma a espinha dorsal da internet é chamada de backbone. Ela possui alta velocidade, desempenho, interliga várias redes, garantindo o fluxo da informação por dimensões continentais. Eles são construídos por provedores de serviço de internet que administram troncos de longo alcance com o objetivo de fornecer acesso à internet para diversas outras redes. Em geral, eles pertencem a companhias telefônicas de longa distância, exemplo, Embratel, ou a governos nacionais, exemplo, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, que vendem o acesso para provedores de internet, serviço de internet. Os provedores de internet nacionais mais conhecidos são NET, Claro, GVT da Vivo e Sky. Existem 3 níveis de hierarquia entre provedores de internet. O ISP nível 1, ele tem cobertura internacional, conectando países ou continentes. O ISP nível 2 tem cobertura nacional, conectando um ou mais ISP nível 1 e oferecendo serviços a vários ISP nível 3. E o ISP nível 3 ele tem cobertura regional, conectando um ou mais pessoas, casas, escritórios ou conectando provedores locais, aquele que só existe na sua cidade especificamente. Uma questão sobre redes de acesso. Redes de acesso situadas na borda da internet são conectadas ao restante da rede segundo uma hierarquia de níveis de ISPs, Internet Server. Os ISPs de nível 1 estão no nível mais alto dessa hierarquia. Essa questão está correta. Depois vai vir os do nível 2, depois do nível 3. Aí vocês pesquisam aí no Google que tem um desenho gráfico, né, que organiza essas redes de acesso. DIALP. Trata-se de uma conexão de escada através de um modem e uma linha de telefonia analógica fixa. Né? Nós já usamos muito essa conexão de escada, né, antigamente, né? A gente ficava horas, né, esperando a internet conectar. ISDN. Trata-se de uma linha telefônica transformada em 2 canais de mesma velocidade, em que era possível usar voz e dados simultaneamente, cada um ocupando um canal de transmissão. Era possível também utilizar os 2 canais para voz ou para dados. Na prática, permitia videoconferências, um canal para voz e outro para vídeo, desde que os 2 assinantes possuíssem o serviço ISDN.
Então, né, você lembra de uma linha telefônica, com 2 canais de mesma velocidade. Nela eu conseguia usar voz e dados simultaneamente. E a DSL trata-se da conexão de banda larga oferecida por empresas de telefonia fixa. Embora utilize a mesma infraestrutura da telefonia, a transmissão de dados ocorria em frequências das de voz, permitindo, portanto, o uso da internet sem ocupar o telefone. Por se tratar de uma linha assinante digital assimétrica, as taxas de download e de upload são diferentes, sendo a velocidade de download maior que a de upload. Na banda larga, embora oferecida por empresa de telefonia fixa, você conseguia usar a internet sem ocupar o telefone, diferente da conexão, né, de ALP. Acesso via cabo, HFC e cable modem. Trata-se da conexão híbrida de banda larga via cabo de concessionária de TV a cabo, NET, GVT, Oi, etc. Essa tecnologia emprega uma técnica conhecida como HFC, híbrido fibra coaxial, que cria redes metropolitanas com backbones de fibra ótica e interconecta as residências a partir de cabos coaxiais e modems a cabo, cable modem. Possui taxa de transmissão de até 38 megabytes por segundo por canal utilizado. E a PLC Powerline Communication. Trata-se da tecnologia em que a mesma tomada que fornece energia elétrica também oferece banda larga através de um modem específico. Ela busca competir com a DSL e o acesso via cabo, apresentando como vantagem a portabilidade, pois basta plugar um modem em uma tomada compatível com o serviço para se obter o acesso. É uma tecnologia diferente, né? Não sei como está o Brasil no desenvolvimento dessa tecnologia, né? Mas vocês podem ver, né, que ela busca competir com a DSL e o acesso via cabo, né? Tomara que seja uma boa, né? E aqui, gente, a tecnologia de acesso à internet, né? Nós temos 4 gerações. Não vou ler isso tudo, que o vídeo vai ficar muito grande, né? Aí, por aqui, você percebe o desenvolvimento das gerações da tecnologia. Então, vocês deem uma olhada depois. Eu vou deixar o material em anexo. E é uma questão sobre a DSL. É um tipo de conexão de banda larga. Aí, para você lembrar, lembra que o L final lembra de larga. Outra questão. Tem várias questões aqui para vocês treinarem. E eu coloquei a resposta aí embaixo, né? Tem algumas. Mas não deixem de treinar outras questões, de acessar um site questão de concurso. Não deixe de aprofundar o assunto, lendo mais, assistindo outras aulas sobre o assunto. Como eu disse, eu não sou professora de informática. O que eu quis é disponibilizar o conteúdo para vocês, fazer um resuminho bom, um esqueminha bom, colocar uns conceitos que eu vi aqui que são cobrados em prova. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, não é explicar item por item, porque eu não sou professora de informática. Mas como é o objetivo do canal, é disponibilizar conteúdo para o concurso de variadas formas, seja por meio de esquema, por meio de questões, por meio de resuminho, por meio de conceitos, de qual forma for. Se você gostou, curte aí e acompanhe o restante dos conteúdos. Da internet eu vou disponibilizar dessa forma, por meio de esqueminha, por meio de resumo. Não vou explicar a disciplina, não. Até porque eu não sou professora de informática, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve para acompanhar o restante do conteúdo. E é isso aí. E acessa aí para você ter acesso ao conteúdo e guardar no seu caderninho de resumo, né? Para você guardar os conceitos. As questões estão aí para vocês lerem, treinarem. E até a próxima, galera.